meu povo sem preguiça! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Estamos aqui mais uma vez para gravar um episódio maravilhoso do nosso podcast Fala Maeli Sem Preguiça. Hoje trazendo uma convidada maravilhosa, ela que vem de São José dos Campos e ela é multi, então eu vou falar um pouquinho dela antes de chamar ela aqui e tem surpresa também no final, então você precisa ficar até no final para acompanhar o que vem por aí nessa novidade incrível. Ela que é terapeuta sistêmica, é psicanalista, terapeuta comportamental, Master Coach da Febracis e também tem outras coisitas mais. Ela mesmo, Gil Souza, seja bem-vinda! É um prazer estar com você aqui, Maeli. Seja bem-vinda, pessoal. Eu sou a Gil Souza, terapeuta sistêmica. Eu gosto sempre de falar terapeuta sistêmica e integrativa, que eu integro todas essas outras coisas. Todas as coisitas que vai aderindo. Conta um pouquinho da sua história pra nós, da onde veio a Gil Souza, porque, gente, veio aqui de longe. Eu acho que foi umas três dias de viagem que ela chegou aqui, mas tá tudo certo. Segundo informações aqui, foram uns 3 a 4 dias de viagem. Mas conta um pouquinho pra nós a sua história, de onde você veio e de onde nasceu aí essa terapeuta. Bom, eu sou de origem Bahia, né? Eu sempre falo que eu sou uma misturinha, né? Bahia com mineiro, porque eu nasci na divisa. Eu falo que eu sempre gosto de brincar. Eu fui feita na Minas, nasci na Bahia, voltei e fui criada na Minas. Então, eu sou uma mistura, né, de mineira com Bahia. Nascida de cidade de interior, eu fui uma menina crescida no sítio. Trabalhei na roça desde pequena, cuidando da casa, dos trabalhos domésticos, mexendo com animal. E eu falo que, nossa, olha, para mexer com vaca brava e burro bravo era comigo mesmo. Olha, falando com uma zootecnista, como é que a gente fica aqui? E desde pequena eu tinha um sonho. Eu sempre falava para os meus pais que eu queria ser médica, porque eu queria fazer as pessoas sorrirem. Olha. E eles riam da minha cara, porque não existia esse tipo de médico, né? E eu até brincava que quando eles chegassem no meu consultório chorando, quando eles me puniam ou brigavam, chamavam atenção, né? Que eu era criança, eu falava que eu não ia cuidar deles. E que eu ia deixar eles chorando, que eu queria ser médica, para fazer as pessoas sorrirem. Olha, então já nascia desde criança aí uma vontade de fazer sorrir, ou seja, já tinha um comprometimento com você mesmo de alguma coisa diferente no futuro. E quando que você veio pra cá, quando que você veio aí pra São Paulo, me conta um pouquinho aí disso aí também. Eu fui uma menina que casei nova com 16 anos, né? Aquele sonho de princesa, de ter um lar, de ter uma família. Deparei com um relacionamento tóxico, abusivo, narcisista, agressivo, né? Tinha um ciúme doentio, bebia. Mas eu tinha um sonho de construir a família como toda garotinha. Depois de passar nessa cidade, né? De ter um filho e ver meu filho chorando com fome, ir para casa dos meus pais orientou para a gente vir para São Paulo, que é a vida que talvez seria mais fácil. E aí a gente veio para São Paulo. Ironia do destino, em vez de melhorar, piorou um pouco mais. Fui vítima de agressão, fiquei presa dentro de uma casa. Entrei totalmente em depressão. Quantas vezes eu pensei em tirar a minha própria vida? Eu não aguentava aquilo, mas sempre quando eu ia dormir tinha um sonho. Confia, acredita, você ainda vai conseguir. Eu sonhava uma vida que hoje eu estou vivendo, que lá atrás eu não tinha a menor ideia que seria possível. Mas eu acreditei, eu acho que a fé é o que move tudo. E também um espiritual divino, né? Que nos guia todos os dias, porque a missão ela deu desde quando eu era criança. Era pequena. E é muito legal a gente ressaltar isso, porque as pessoas às vezes acham que quando vê as coisas boas acontecendo, acho que não teve os dias ruins, né? Normalmente as pessoas vê os dias bons e falam, nossa, como que aquela pessoa consegue obter isso e eu não tive? Só que tem todo um histórico. Então, você está contando que desde a infância você já vinha com um sonho e nos momentos difíceis esse sonho não apagou. Como que era isso para você poder sair do momento que você estava ruim e reagir a isso tudo? Eu falo que eu não acreditava, nem eu acreditava do que era capaz. Eu não confiava, não acreditava. Eu tinha uma visão literalmente fechada, né? Consciência pequena. Hoje eu trabalho muito com a expansão de consciência, porque quando a gente tem consciência, as mudanças acontecem. Eu falo que na minha vida apareceu alguns anjos. Eu uso sempre uma frase com os meus clientes. Antes de você nascer, Deus tem um propósito na sua vida. E muitas vezes nós afastamos deles devido à dor. E Ele coloca pessoas em forma de anjos na nossa vida. E eu falo, né, eu já gravei um vídeo para ela agradecendo, eu falo que a Quitéria foi o meu anjo, ela me deu uma oportunidade, eu cheguei no trabalho dela devido à minha história, né, não sabia fazer cabelo, não sabia fazer unha,
ela me ensinou para me sair do relacionamento abusivo. Eu saí apenas com a minha roupa do corpo, a minha mala de roupa e com o meu filho de 3 anos pequeno para uma casinha modesta. Mas foi o momento mais feliz da minha vida. E ali também você encontrava a sua motivação para realmente ter essa reação, essa atitude, né? E mudar isso que você estava vivendo. E quando você começa a perceber que isso está mudando, esse sentimento de trazer aquele sorriso que vinha lá atrás, que você já tinha vontade, como que ele começou a florescer? Ele começou a florescer quando eu encontrei o meu atual esposo, né? Eu falo que eu já estava desacreditada de tudo, né? Inclusive do amor. A gente veio embora para São José dos Campos. E mais uma vez a gente começamos a passar por uma dificuldade, tanto no financeiro, uma dificuldade no dia a dia. E eu ali mais uma vez com a criança pequena no colo, eu bati meus 2 joelhos no chão e eu perguntei: cadê a minha espiritualidade? Aonde está Deus? Eu não quero ver meu segundo filho passar fome e mais uma vez repetir a mesma história de dor e sofrimento. E à noite eu tive um sonho de trabalhar com pessoas. Eu iniciei trabalhando com reiki, com mesa radiônica, entrando no mundo holístico. Eu nem sabia o que era mundo holístico. Eu fui buscar o que é o mundo holístico, o que é terapeuta Alguém holística. falou para você? Não, apareceu no sonho. Eu nem sabia o que era, eu não tinha noção, porque eu não tinha conhecimento. Então eu só conhecia, como eu era cabeleireira, era mais um mundo de cabelo. Esse mundo eu não conhecia. Então foi através de um sonho. Através de um sonho. E aí, qual foi o primeiro pontapé para esse sonho começar a se transformar em realidade? Eu comecei a buscar no YouTube as pessoas que ensinam reiki gratuito, ensinam mesa radiônica gratuito, e foi daí, cromoterapia. Eu comecei por aí. Aí meu sonho foi tomando realidade, e cada cliente que eu atendia, eu falava: não, eu não consigo ir mais além, eu não consigo. Até eu conseguir fazer um curso completo, né, que eu tenho até hoje, da Faculdade de Terceira Visão, que é terapia holística completa. Então é uma abordagem bem longa, e ali eu comecei a perceber algumas dores minhas. E dentro dessas dores começou a abrir porta para mim perceber também, descobrir outros mundos. Foi onde eu comecei a fazer curso de PNL, essas emissões lindas e maravilhosas. Fiz o curso no Instituto Você, né, que eu andei na brasa, por 7 metros de brasa. Eu falo que aquele curso foi o que me libertou. E em seguida eu conheci a Febracis em 2020. Foi aí que a chave virou a chavinha. Totalmente. E aí, a terapia sistêmica, né, que onde veio trazendo vários nexos, né, anexos através dela. Como que você começou a ver que você precisava integrar isso à sua vida e também para poder espalhar para as pessoas, porque afinal o sorriso ali que tinha lá no seu sonho estava já transcendendo dentro de você, porque já mudou algumas coisas nessa fase da sua vida. Como que foi? Eu descobri assim, quando você acredita em ter um sonho, você conecta primeiramente com o seu espiritual, que é a sua identidade, quem realmente você é. Deus não colocou você aqui nessa terra para sofrer, Ele colocou aqui você com propósito e missão. Quando você conecta com você e com o seu espiritual, quando eu falo de espiritual, eu não falo de religião, mas eu falo de um todo, você descobre o seu potencial, as coisas começam a mudar. E eu entendi que a vida, ela é de forma sistêmica, porque um pilar, ele interfere no outro. Se você não está bem com o seu relacionamento, vai interferir no seu emocional. Se o seu emocional não estiver bem, você vai interferir no seu financeiro. E se você estiver desconectada de você, quem realmente sou eu? Você não consegue seguir os seus sonhos. E eu falo, existe uma diferença entre você trabalhar com o que você gosta e trabalhar sua visão no dinheiro. Eu até fiz um vídeo recentemente, profissional que está me buscando, Ju, como é que eu faço para ganhar dinheiro? Cuidando de pessoas. Eu falo, a sua visão está errada, o seu porquê está errado. Não é o dinheiro em si. Qual é a transformação que você quer trazer na vida das pessoas? Dinheiro é só consequência. Verdade. E aí foi aí que eu entrei com a abordagem sistêmica e integrativa, que eu integre uma coisa na outra. Então, meu pilar, eu criei um processo terapêutico, que é onde a primeira coisa que eu vejo em você é o seu corpo físico. A sua saúde está ok? Eu atendo bastante cliente que tem câncer, né? Meu foco ali é só para a cura do câncer, é a estrutura da saúde. Não tá legal? Então vamos procurar um médico, vamos tomar as vitamínicas, vamos tomar os polivitamínicos. Se o seu corpo está ok, então vamos para o racional. Se você só não mudou ainda porque você não sabe. Se você soubesse, você já tinha mudado. O que está faltando para você mudar? Quais as crenças que você carrega, que talvez que você aprendeu desde a sua infância até aqui? As crenças ou até mesmo vivência dolorosa que você viveu, que você tem aquilo como verdade na sua vida, que você não tem uma outra visão, um outro porquê. Então eu acabo trazendo o racional, explicando de forma científica, mostrando que a vida é muito mais aquilo que a gente vê apenas com a visão dos olhos. E aí, a terceira pilar que eu trabalho é o emocional. Não adianta só eu saber, jamais curando o emocional de forma racional. Então, não adianta só saber.
Aí eu trabalho ferramentas estratégicas para ressignificar e mudar o olhar das suas dores emocionais. Até porque, né, às vezes a pessoa acha que tá em equilíbrio e aí ela não entende porque algumas coisas não vai para frente, né? Seja alguma questão que ela tá há anos querendo resolver e não consegue. E aí quando ela percebe que, por exemplo, nessa visão, né, ela está com você e ela percebe que realmente tem alguma coisa em desequilíbrio, você consegue direcionar ela para fazer aquilo que precisa ser feito. Que às vezes muitas pessoas sofrem por não saber o que precisa ser feito. É comum as pessoas chegarem lá totalmente perdido. O que, que eu faço sendo que eu estou fazendo tudo certinho e eu não consigo resolver a minha vida? A frase que eles falam é: Ju, o que tem de errado comigo? Eu trabalho, eu faço, eu sou um ótimo profissional, eu faço as coisas bem feitas e eu não tenho resultado. Eu gosto de usar uma frase, espero que não, né? Machuque vocês, abre o coração e receba com amor. Você não é o que você fala, você é os seus resultados. Como estão os resultados na sua vida? Porque falar bonito, às vezes a gente fala, né? Nossa, eu tenho um trabalho, faço um trabalho excelente. E os resultados? Só que eu tenho uma explicação para isso. Aí é onde entra a terapia comportamental. Qual é a maioria, o que a maioria dos terapeutas ou de outros profissionais faz? Eu quero mudar o resultado. E não adianta eu mudar o resultado. Ou então eu quero mudar o comportamento do meu cliente. Não adianta eu mudar o comportamento. Eu tenho uma dor, essa dor me leva a ter um comportamento e esse comportamento me leva a ter um resultado. Para mim mudar o meu resultado, eu preciso ir na origem. Primeiro eu resolvo a dor. Na raiz lá. Quando eu resolvo a dor, eu mudo o seu comportamento. Automaticamente, os resultados vão chegar. E é muito importante porque, assim, as pessoas que trabalham, que têm, são até bem-sucedidos, às vezes não entendem, né? Que tudo é uma soma do equilíbrio que você tem que ter na sua vida. E aí, quando as pessoas estão começando algo, elas tentam buscar soluções rápidas, né? Fazer as coisas muito rápidas acontecerem. E aí, quando elas percebem, se deparam com aquele boom emocional, a pessoa começa realmente a ficar perdido. E aí, um ponto legal é quando a pessoa deve procurar um profissional para poder colocar as coisas em equilíbrio. Quando os resultados não é o que você espera. Porque às vezes as pessoas só vai procurar um profissional quando tem dor. Ah, eu tô com ansiedade, vou procurar um profissional. Ah, eu tenho medo, eu vou procurar um profissional. Mas às vezes a dor, eu falo que a nossa dor, ela não vem em forma de dor, ela vem em forma de comportamento e de resultado. Então, você quer estar almejando alcançar algo. E por mais que você faz, parece que você não sai do lugar, ou você investe bastante, parece que você não é vista, tem alguma coisa acontecendo. A dor, ela está camuflada. Então, quando eu busco um profissional, quando os seus resultados não é o que você quer. E é interessante as pessoas conseguirem analisar o seu próprio eu, né? Porque eu acho que uma maior dificuldade das pessoas é entender que ela precisa de ajuda ou ela não tá conseguindo ter o controle. Porque às vezes as pessoas querem tanto ter o controle da própria vida e ela fica um pouco com medo de perder um pouco desse controle. E medo é uma coisa que causa uma catástrofe de problemas, né? Então vamos falar um pouquinho desses medos? Vamos. E aí, porque eu acho que sim, muitas pessoas precisam saber como destrinchar algumas coisas na sua própria vida. E o medo, ele tá em todas as fases da vida, desde quando você é criança e até quando você tá na sua fase adulta. Só que adulto, ele é forte, né? Ele não quer assumir os medos. E aí, quando que a gente descobre que, na verdade, quando a pessoa precisa saber que os medos, na verdade, ele vem lá enraizado da infância. Eu falo que existe dois tipos de medo, né? Um que é para nossa vida, faz parte da nossa vida, que é o que nos limita, é o que nos protege. A partir do momento que esse medo está me impedindo de seguir adiante, de dar um passo, aí sim é momento de buscar ajuda. Um dos medos que eu tinha muito grande era de falar em público. Por quê? Medo de ser julgada. Porque na minha infância eu sofri bullying na escola, quando fui apresentar um trabalho de escola. Isso é muito sério. E as pessoas acham que, né, que tudo que a gente ouviu na infância ou fez na infância não tem nenhum sentido na nossa vida. A criança fez algo errado e foi punida pelo pai. O pai foi lá, deu um tapa, ela se assustou. Ali pode gerar um trauma. E um medo dela fazer algo errar e ser punida. Aí tem que mapear até onde esse medo está te limitando. Medo de quê? Qual é o medo que vem paralisando a sua vida? É medo de falar em público, é medo de dar um primeiro passo. E o medo, eu falo que ele anda muito com a questão, com a dor de
eu não sou capaz. E aí se volta. Aí eu tenho que entender aonde está esse medo. E às vezes as pessoas, ela camuflam muito o medo com outro sentimento, com justificativa, e não busca a origem, aonde está. Eu falo que o nosso maior erro, eu falo nós porque eu também sou adulta, adultos racional é olhar para tudo que aconteceu na nossa criança de forma racional. Tem uma outra perspectiva, né? E eu gosto sempre de usar a minha vida, né? Quando eu nasci, a minha mãe teve um infarto. Então, o médico ali tentando salvar a vida da minha mãe e eu nascendo ao mesmo tempo. E a minha mãe entrou em coma. Minha mãe ficou 3, 4 dias em coma no meu nascimento. Naquele momento ali, gerou em mim um sentimento de medo da vida, que a vida para mim representava muita dor, um sentimento de rejeição e eu fui abandonada pela minha mãe. Ju, sua mãe estava morrendo, tá? Agora me fala, o que uma criança recém-nascida entende sobre isso? E às vezes as pessoas não sabem que isso interfere tanto na pessoa, né? Porque, é uma criança recém-nascida, como que ela pode lembrar ou sentir isso? E aí você, como terapeuta, vai explicar isso pra gente. Porque eu tenho certeza que muita gente fica com essa dúvida. Como que consegue afetar uma criança recém-nascida? Aí a gente entra com a psicanálise. Por isso que eu falo sistêmica integrativa, é um todo. Tudo aquilo que a gente vive desde o útero da nossa mãe, tá? Desde vida uterina, então tem muita dor. Se a gente levar a criança no útero da mãe, ela vai conseguir sentir alguma coisa, tá? Então a gente tem bastante história de mãe que rejeitaram a gravidez, mãe que tentaram beber alguma coisa, a mãe que tinha uns sentimentos, né? Por exemplo, a minha mãe, quando ela estava grávida de mim, ela caía e batia a barriga, porque ela desmaiava sempre. Eu entendi que a minha mãe me machucava na barriga dela. Eu estava no útero da minha mãe. Sim. E isso gera um bloqueio. Na minha fase adulta, eu não gosto muito da minha mãe, mas eu não sei porquê. Quando a gente vai buscar a origem, encontra. A gente fala que é trazer do inconsciente para o consciente. Imagina o iceberg lá na água, né, grandão. Você só vê a ponta que está em cima, certo? E o que está ali, debaixo da água? Não enxerga. Eu falo que 90% você é comandada pelo seu inconsciente, não pelo seu consciente. E é em todo o tempo, né, na vida da gente. E quando você percebe isso tudo, né, que você vai, buscou e tá ciente disso, é mais tranquilo para lidar? Você consegue realmente desfazer essas memórias ou pelo menos amenizar aqueles sentimentos? Eu falo que o passado ele não pode ser mudado, mas muda o olhar. O olhar muda, ele se torna mais leve, tá? Uma dor que muitas pessoas passam, hoje eu trabalho com, eu diria que 80%, né, das mulheres que passam comigo sofreram abuso na infância. E eu também fui vítima de abuso com 2 pessoas. Então, por isso que esse número muito grande de mulheres. A gente não consegue olhar para trás e modificar, né, o que aconteceu, mas eu mudo o olhar, porque toda mulher que for abusada, ela se culpa. Eu olho hoje para minha criança, aquilo foi errado e eu aceitei. Só que a criança olha para aquilo de forma inocente. Então, o que eu faço? Eu mudo o olhar perante aquilo. Primeiramente, me libertando da culpa e me perdoando. Automaticamente eu perdoo a minha criança, porque ela não teve culpa. Então, é de forma inconsciente. E isso acaba entrando aonde? Nos relacionamentos, nos negócios, na vida. Na família em si, né? Em todo, não só no relacionamento amoroso, mas com até relação de amizade, interfere em tudo, né? Porque entra uma desconfiança, entra em todo. Às vezes a pessoa não consegue se entregar por inteiro. Ou então a pessoa faz ao contrário. Ela vive relacionamento tóxico e abusivo, que é o que a gente bem tem aí, né? Homens abusivos, autoritários, narcisistas. E as mulheres não conseguem dar esse passo e se sente culpada, ainda achando que ela é errada por o homem ter aquele comportamento. E no caso, você já com esse olhar, quando vem até você esse tipo de conduta, né? A pessoa estando ciente de que tá num relacionamento abusivo, que ela precisa sair disso, quando a pessoa consegue entender que ela tá, ou ao menos perceber, qual seria, assim, o seu conselho para quem está vendo e às vezes quer buscar ajuda ou tem medo de buscar ajuda? A primeira coisa que eu sempre falo, quem tá vivendo um relacionamento abusivo, não adianta você mandar ela sair que ela não vai. Ela tá desestruturada, no emocional totalmente fragmentado, ela não acredita nela, ela não tem força e muito menos ela se sente capaz. Então não adianta falar, separa, isso que a gente fala, as pessoas falam, né? Separa, esse homem agride de você, mas ela não sente força. Então é melhor ficar aqui, porque eu tenho uma casa e tem comida, né? Se eu sair, eu vou passar necessidade, eu não sou capaz de nada. Primeira coisa que a gente trabalha, eu sempre falo para elas, é cuidar de você. Mas meu relacionamento, esquece o relacionamento. É você primeiro. O que eu faço? Eu fortifico elas.
trabalho emocional, resgato a identidade. Aí é onde a gente entra no nível espiritual. Conecto ela com um tudo, trazendo para ela que ela nasceu para brilhar, ela nasceu para vencer. E aí eu conecto ela com a espiritualidade dela. E aí o que acontece? Ela tem a força necessária que precisa. Tá, mas eu não tenho trabalho. Então vamos para a segunda parte, que Márcia Coach é boa, ótima nisso. Vamos para um plano estratégico. Não é eu descobrir e sair. Não, você tem que ir para um plano estratégico. Quantos anos você quer ficar nesse casamento? Aonde você vai ter que trabalhar? Onde você vai procurar emprego? Se precisa se especializar em alguma coisa, vamos se especializar para depois sair. Porque não adianta eu sair e morar debaixo da ponte ou na rua, não tem para onde ir. Verdade. Então precisa de uma estratégia. Precisa de metas, né? Pequenas metas realistas para poder ela sentir que tá saindo também, né? Porque não adianta ela falar, eu vou sair e agir e depois voltar tudo de novo. Então, Exatamente. o ideal é ter as estratégias para ter essas pequenas metas. E assim, como eu vou falar para você, você quer conquistar 1 milhão? Eu falo, né, que eu tenho 3, quase 4 clientes que alcançou 1 milhão na conta. Eu brinco com os meus clientes, quem quer ser a próxima. Como eu vou falar para a pessoa se ela quer ter R$1 milhão na conta se ela não tem R$1? Complicado. A mente dela não vai sabotar. Qual é o plano? Primeiro vamos ter R$10, porque ela é atingível. Quando eu consigo aquilo, a minha mente fala, ai, consegui. Vamos ter R$20? Uma meta que seja possível dentro da sua realidade. E é interessante quando a gente fala um pouco de metas e também de entender esse equilíbrio para a gente poder agir em todos os sentidos da nossa vida, né? Porque as pessoas às vezes ficam paralisadas diante dos próprios sonhos, por medo, por insegurança, que nem você falou, você tinha medo de falar em público. Como você mudou isso? Aí isso foi o crédito da Febracis. Foi no curso de oradores e palestrantes na Febracis, quando eu fiz. Eu falo que a Renata Montenegro, ela é um anjo. Eu falo, essa pessoa não é um ser humano, é um anjo. E ela percebeu que eu estava travada, ela foi na onde eu estava sentada, ela me desafiou e me levou pro palco. Eu travei. E a frase que sempre acuava na minha mente é, você é burra. E foi uma frase que eu vi a minha infância inteira. Você é burra, você é burra. Então, para quem está assistindo, cuidado, para vocês que têm criança dos seus 0 aos 7 anos, essa idade é a idade que ele vai resistir. E pai, ele fala a verdade. A mãe para a criança é um Deus, o pai é um Deus. São seres que falam verdade. Se meu pai está falando que eu sou burro, eu sou burro. Ele acredita fielmente naquilo. Isso enraiza, principalmente na identidade de quem eu sou. Quem sou eu? Meu pai falou que eu sou burro. E aí, quando você acredita, isso fica forte em você, né? É uma crença que brota em você. Só que daí reflete em vários sentidos da sua vida. No caso, quando você sentiu que você sempre escutava que você era burra, isso ficou ali na sua cabeça a ponto de você não se credibilizar como comunicadora para falar ali em público, né? Eu falo que tudo aquilo que você acredita se torna verdade. Aonde está o seu foco? Existem pessoas que só reclamam. Se você está reclamando, o seu foco está só na dor. Então, aquela dor vai se tornar cada vez mais real. E quando eu falo eu sou burra, né? Eu sou burra, meu pai falou que eu sou burra. Aquilo enraiza tão grande dentro de mim que não só em falar em público. Eu não vou encontrar um trabalho mais bacana para me ganhar bem porque eu sou burra, eu não vou conseguir. Entra na minha identidade de incapacidade. Eu sou incapaz de conseguir algo melhor. Eu sou incapaz de ter um relacionamento saudável. Eu sou incapaz de realizar qualquer coisa que seja extraordinário. Incapaz de ser uma mãe, incapaz de ser uma esposa, porque eu sou burra. E nesse momento que você se viu no palco, desafiada e travou, o que vem depois disso? Porque você teve que trabalhar isso aí, naquele momento mesmo, né? Naquele momento mesmo, travou. Tanto que tem uma técnica que você usa de PNL, quando alguém trava toda essa parte aqui, colocaram a caneta aqui na minha boca, né? E ela começou a usar alguns recursos que a gente chama de PNL para mudar tudo isso. Eu destravei. Era tão grande isso em mim, porque assim, tem uma fala que meu pai sempre fala, pai, se você escutar, desculpa e muda essa frase. Quanto mais você tem dinheiro, mais você tem que andar de forma simples, né? Para não ser arrogante, dizer que tem as coisas. Eu vi toda essa fala na minha infância. E quanto mais as coisas iam melhorando, mais eu começava usar roupa, até mesmo, não nada contra brechó, mas eu ia comprar, não porque eu não tinha dinheiro, mas porque eu tinha que andar mais simples possível. E eu tinha comprado a roupa toda social que eu achava linda, né? A forma de vestir, aquelas calças pantalona, que é o estilo que eu vesto hoje. Só que eu tinha vergonha de vestir. Eu não me achava capaz de ir naquela roupa jamais. Eu tinha comprado e estava em casa. Quando eu trabalhei essa ferramenta no Oradores e Palestrantes, no outro dia eu cheguei vestida que ninguém me reconheceu. Resgatou literalmente a minha imagem de quem eu sou.
realmente veio à tona quem você queria ser. Realmente, eu sei. E hoje, para você falar em público, é tranquilo. Eu falo que é algo, primeiramente, não faz parte do meu perfil. Tá? Eu sou uma pessoa estável, influente, então a minha Entramos estabilidade... agora nos perfis comportamental. Eu amo essa parte. Não faz parte do seu perfil. O meu perfil, ele é estável, influente. Então, ele não é um perfil de comunicativo, de ir lá falar. Eu posso, sim, até fazer isso. Porém, eu trabalho na zona de esforço. Eu tenho que trazer a minha influência à tona. Se Ju é 100%, você lá no palco, conversar, linda, maravilhosa, eu vou. Mas é um esforço. Primeiro, meu coraçãozinho dá aquela tremida. Entendeu? Mas eu vou. Não deixe o medo me paralisar. Mas eu ouvi da treinadora, o dia que você quiser entrar no palco, você não sentir nenhum friozinho na barriga, cuidado que seu orgulho tá grande. É verdade. É até importante ressaltar isso aí que você tá falando, porque eu, toda vez, independente do que eu vou fazer, eu sinto também, eu fico nervosa, fico ansiosa, e às vezes a pessoa fala assim, ah não, mas ela é comunicadora, isso aí é normal pra ela. Mas não, porque assim, é um desafio, e nunca é a mesma coisa. São pontos diferentes, né? E aí a gente tem que entender e respeitar a gente mesmo, porque a gente vai evoluindo, porém, esses medos é bom, né? No caso que a gente fala, é um medo bom, é uma coisa porque boa. Porque você sempre vai estar ali na postura de humilde, não vai passar por cima de ninguém e vai respeitar a dor do outro, porque você está de forma vulnerável. E muitas pessoas têm, né, esse medo de falar em público. E eu acredito que seja por vários desses bloqueios mesmo que veio da infância ou até mesmo, né, na fase da adolescência. Porque na fase da adolescência também, na escola principalmente, sofrem muito bullying, né? Muita coisa. E fica aquilo ali na mente. E quando você vê que vai fortalecendo essas ideias negativas, as pessoas não sabem como lidar com isso. E aí hoje tem várias técnicas, tem várias coisas que a pessoa pode fazer para ajudar, inclusive esse trabalho de conhecer o seu perfil comportamental. Exatamente. Porque quando a pessoa sabe, ela não vai ultrapassar a linha dela ali, ela vai entender e respeitar o ela mesmo. Como que a pessoa consegue fazer isso? Através do conhecimento, né? Eu falo que quando você conhece o seu perfil, quem realmente você é, você não se culpa e você não se cobra. Por exemplo, eu queria estar em cima do palco, mas eu não sou aquela pessoa espontânea, né? Linda e maravilhosa, que é do influente. Tá tudo bem, eu sou estável. Eu não sou dominante, eu sou estável. Eu não sou aquela pessoa que corre atrás de resultado. Tá tudo bem, eu sou estável. Não tem cobrança. E no meu perfil tem um teste gratuito, tá? Ótimo. Então já vai lá, todo mundo que tá acompanhando, até eu vou fazer de novo, porque diz que a cada 3 meses é legal fazer, né? Esse perfil comportamental que eu trabalho, que é o da Febracis, ele não muda. É a sua essência. Quem realmente você é. Viu, produção? Vamos fazer. E assim, ajuda no relacionamento. Em casa, meu marido é estável, eu sou estável, meu filho é estável. Porém, eu preciso adaptar na dominância, porque é todo mundo, né? Tipo... Estávelzão. Eu já sou influente, né? Eu gosto da comunicação. E eu, assim... Você já fez completo? Desde que eu fiz uma vez. São 2 perfis, você é influente com quem? Então. O outro, eu não tô lembrando agora, mas são 2 que deu. Maior, assim. E até o outro que deu, eu meio que falei assim, nossa, não é muito eu. Eu fiquei um pouco assim, eu falei... Estável? Não consigo recordar agora. Porque tem várias... dá 2 na maioria. Só que são vários comportamentos ali, né? Vamos lá, os comportamentos. Então, vamos lá. Eu quero que você fale, porque eu acho muito interessante essa parte do comportamento. Fala todos aí pra gente. O primeiro é o dominante. É aquela pessoa de ação, ela busca mais resultados, são pessoas que estão na linha de frente. São pessoas que muitas vezes falam com você e falam assim, nossa, que grosso. Principalmente quem é estável e influente, que são sensíveis. Não sei porquê, muito... São sensíveis e falam, nossa, que grosso, que pessoa arrogante. Ela passa uma característica de ser arrogante, só que dentro dela ela tá sorrindo. Parece que ela falou com você, daqui a pouco ela fala pra tomar um café. Aí você fala assim, cara, veio aqui, foi super grosso comigo, agora a gente vai tomar café. São aquelas pessoas mais firmes. Sim. Segundo, vem um influente. A gente até brinca, né, que quem tem influência muito alta é aquele que chega no velório e fala, qual é a senha do iPhone? Ou chega caindo quando tá no velório, não, já quando tá enterrando, chega caindo nas tumbas, né? Que hoje no túmulo, meu irmão fazia assim, ele é desses aí. São pessoas mais comunicativas, são pessoas que não gostam de rotina. O dominante também, ele gosta do ambiente mais dinâmico, ele tem que estar na linha de frente e sempre tem que estar desafiando ele gosta de desafio.
O influencer são pessoas que, as empresas principalmente, né, usam em linha de frente para atendimento ao cliente, porque são pessoas mais comunicativas. Adoro. A gente tem uma influente nata, né, que é a Luana, que a influência dela lá em cima. dela lá em cima, super. E assim, é muito legal porque contagia, né? A Isso. pessoa chega, você já sente aquele lá e você não vê a pessoa mudar, é daquele jeitinho e você sente aquilo e vibra a gente também, né? O influente, quando você fala assim pra ele, vamos em tal lugar, ele fala quem vai estar lá. Ele quer saber as pessoas, então ele é muito de pessoas. E o dominante é mais de resultado. Aí entra o estável, que é uma mocinha. Entra o estável, que ele tem aqui na testa, a gente brinca, né, que ele tem desabafa comigo. É uma pessoa que guarda muito sentimento, ela é uma pessoa também bastante sensível. Não é pessoas de ir para a linha de frente, são pessoas um pouco mais lentas. Tem grande medo de dar um passo, então ele só dá um passo se ele de fato saber o que ele está pisando. E a gente sempre fala no relacionamento, né? Quem tem mulher estável faz uma vez por mês o DR, porque ela guarda todo o sentimento com ela. Mas um dia que ela explode, Sai de baixo. você olha e fala, quem é essa pessoa? Quem é ela? E tem o conforme, que é o detalhista. São aquelas pessoas mais de operação, de mexer com planilha. Se me dá uma planilha, você nem pra onde vai. Eu falo, que é isso? Que é isso? De mexer mais com planilha. O estável e o conforme, eles gostam de ambiente mais de rotina. Tirar eles da rotina, fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? É como se eles perdem o senso do dia deles. E a gente gosta de brincar com o estável. Se você estiver na praia e ligar para ele, nossa, tô aqui no escritório procurando tal pasta, não tá? E fala assim, então, quanto aquela gaveta tá na terceira gaveta, no número tal, aquela pasta tal com o número X, você pegar, tá a terceira folha, é aquilo que você quer. Ele sabe. Ele é muito detalhista. Detalhista. E aí, quando você conhece você sobre isso, por exemplo, colocar eu numa planilha, eu não sei nem pra onde vai. E aí, eu vou me cobrar por isso. Eu posso, sim, me flexibilizar, é diferente. Aham. É um esforço que eu tenho que fazer. É mais desafiador para mim, mas tá tudo bem. Eu acho que isso ajuda em todos os sentidos, tanto né, na sua vida pessoal, na sua vida profissional é fundamental, porque você vai colocar, até quem tem empresa, acho que é fundamental fazer esses testes, né? Com as Deveria pessoas. ser obrigatório, né? Deveria ser obrigatório, porque tem pessoas que têm facilidade, né, de comunicação, é tranquilo, mas mesmo assim tem algumas dificuldades, que nem, às vezes a pessoa tem toda a acessibilidade com pessoas, né, da empatia, mas daí chega numa planilha, se fecha, não consegue. Agora já tem outros que são diferentes, não consegue atender e consegue ser muito bom com planilhas, com números e tudo. Isso pode ajudar muito, né? Eu falo que todas as pessoas que chegam com depressão, pode olhar que o patrão colocou ela. É um influente que colocou para trabalhar no escritório com planilha. Acaba com a identidade da pessoa. Porque ali no perfil comportamental, ele consegue entender a verdadeira identidade dele, né? E não muda a sua essência, seus valores. Se você é um influente que gosta mais externo, que é mais para fora, ou se você é um influente mais retido, que você fala, mas tem um momento que você quer ficar sozinha. Se você é intuição, se você é razão, se você é emoção. Sabe aquela pessoa precisa mandar o funcionário embora? Ai, meu Deus, e o filho dela? Será que ela tem filho? E se ela não arrumar outro emprego para essa necessidade? São pessoas mais emotivas. A razão não tá nem aí se tem filho, se não tem. E até para a questão nesse sentido, de misturar o trabalho com a questão familiar, ou com a sua rotina de casa e o trabalho. Isso também pode mexer, né? Quem é emoção, sim. O funcionário trabalhando tadinho, mas você viu o que aconteceu lá na casa dele? Aconteceu isso, isso, isso. Quem é mais racional, não. Então, para contratar alguém para demitir funcionário, seja racional, porque senão ele vai sofrer. Olha que interessante, porque normalmente eles colocam um emocionado para fazer esse trabalho, né? Normalmente a gente vê assim, e aí acaba gerando um problema ainda maior, né? Tanto para a empresa quanto para a pessoa mesmo. Na empresa, o problema é que vai demorar de mandar a pessoa embora, né? O funcionário tá ali trazendo problema e não manda porque tá envolvido na emoção. E na vida da pessoa, tem pessoas que chegam lá para mim no escritório chorando porque demitiu uma pessoa. Aí é onde eu tenho que trazer, tá? Você fez para a empresa ou você fez por você? Qual é a sua função na empresa? Então a gente coloca cada coisa para tirar aquele peso, aquela culpa que estava carregando. Quando a gente fala de peso e culpa também, e você até entrou nessa questão, a gente ouve muito falar, principalmente hoje em dia, pós-pandemia, mas já tinha antes e sempre teve, a depressão. E as pessoas acham que a depressão é uma coisa muito comum, assim, de
de situações, né? No caso, acha que a pessoa vai estar vestida de um jeito que quer ficar só no escuro, não quer sair de casa e não tem outras perspectivas de vida mesmo, quer ficar só naquele jeitinho ou não quer se misturar com ninguém no estado de depressão. Porém, tem outras características que envolve, até ela trocar vícios, né? Seja um vício pelo outro. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu falo que, falando antes de pandemia, né, mudando aqui um pouquinho para mim chegar nesse tema, quando eu comecei a atender de forma online, eu atendo de forma online e presencial, mas eu comecei online, eu atendo Brasil e exterior. Uhum. Antes da pandemia, eu era muito criticada por isso. Hoje... Porque não tinha, né? Hoje é comum, né? É comum. É comum. E eu salvo quem não tem tá por fora, né? Hoje é assim. E a gente brinca que eu falo que existe 2 tipos de depressão. Tem uma depressão que praticamente você já nasce com ela, que a gente chama de depressão de alma. Essa depressão a gente precisa ter uma sensibilidade de conectar essa pessoa principalmente com a sua missão e seu propósito de vida. A pessoa que tem depressão de alma, ela sempre é uma pessoa que tem um vazio. É a maioria que as pessoas têm, é um vazio. Parece que falta alguma coisa aqui, mas eu não sei o que está faltando. Mas é um vazio interno. E muitas vezes vai no médico, toma remédio. Essas pessoas têm tendência de entrar no mundo do vício para preencher a dor aqui. E ela está sempre fazendo para o outro, para ver se o outro preenche um pouquinho esse vazio aqui. Que a gente chama de depressão de alma. Por isso que eu falo reconectar com a sua alma, resgate de alma. É um tipo de depressão. Você vai ver que uma pessoa que ela tenta ser mais alegre, né? Que você vê que tá sorrindo, linda e maravilhosa. É só uma camuflagem ali. Quando ela volta para casa, que ela coloca a cabeça no travesseiro, o vazio interno vem. E todos os pensamentos, que não é boa, que a vida não faz sentido, ela está, de fato, desconectada da vida. Então, a gente tem que trazer para ela por que viver. Aí a gente tem que entrar com proposta e missão. A gente tem que encontrar a missão dela. Entendi. E existe também a depressão que a gente chama de cortes, né? Tipo, perdeu alguém, foi mandado embora da empresa, que é a depressão que todo mundo conhece hoje. Essa outra, por fala que é frescura, que são crianças mais sensíveis, qualquer coisa que você fala já fica mais ressentido, são pessoas bem mais sensíveis. Para essas pessoas eu falo que o mundo não está preparado para receber esses anjos que estão aqui na Terra, porque são anjos. Sim. E as pessoas aqui às vezes são muito de forma racional e machucam muito essas pessoas que têm essa dor de alma, que eu acho que a maioria vai conectar com essa. E é importante porque, assim, o fato da gente saber que existe, né, e tá em todos os lados, eu acho que pós-pandemia foi mais perceptível, né, porque as pessoas, querendo ou não, conseguiu se abrir um pouco mais. Porque elas estavam com esse sentimento, só que aí elas tiveram que ficar presas. Então, elas tiveram que entender a si mesmo e se reconectar consigo mesmo e tentar fazer algo para mudar aquilo que estava sentindo e até para poder lidar com as adversidades dali do dia a dia, né? Daquela rotina que muitas pessoas não tinham a rotina de estar o tempo todo em casa e fazer isso, aquilo. E quando você percebe isso, que você vê tantos vestígios aí por aí afora e você fala assim, nossa, por que será que as pessoas não conseguem enxergar que está num estado que precisa de ajuda? Porque é difícil também você assumir que você precisa de ajuda. E para essas pessoas que é difícil assumir que precisam de ajuda e que precisam de ajuda, qual é o pontapé que seria ideal para ela? Voltando aqui à sua fala que você falou da pandemia, né? Essas pessoas que têm vazio de alma, principalmente essas, elas preenchiam o vazio no mundo lá fora. Quando entrou a pandemia, elas não tinham mais com o que preencher esse vazio. Aí explodiu a dor. As outras pessoas que têm a depressão, que a gente chama de depressão crônica, eu tenho um movimento que eu faço, a gente fala que eu coloco ela no modo egoísta, que ela olhar só para ela. Uhum. Eu falo que depois eu trago a humanidade ali. Ela olhar só para ela fazer só por ela cuidar só por ela. Então eu encho ela para ela trabalhar o amor próprio. Quando ela trabalha o amor próprio, ela fica tendo um estado um pouco egoísta. Aí quando eu percebo que está ok, que está fora de perigo, né, dela tentar contar a própria vida, aí eu começo a fazer ela olhar para o mundo. E como eu vou buscar ajuda? A gente tem uma crença lá fora, eu só faço terapia se eu não estiver bem. Se eu estiver com depressão, se eu estou ruim, se eu estou tomando remédio, aí eu vou buscar terapia. Não. Como eu falei no início, ou quando os seus resultados não é o que você quer, ou quando você tem um vazio e a vida não tem sentido. E até isso que você falou, o que mais a gente ouve, né, as pessoas falar e que vão realmente buscar essa ajuda é quando não estão bem. E isso,
essas técnicas e até essa profissão cresceu tanto de ver a necessidade que as pessoas precisam. Porque às vezes a pessoa, ela quer se fazer bem, mas ela não tá bem 100%, ela precisa. Só que o assumir, eu acho que é o mais dificultoso para as pessoas. É porque eu sempre falo, né? As pessoas fazem terapia, acham que quem faz terapia é pessoas fracas. E não é. Quem faz terapia são fortes. Por quê? As pessoas fracas, elas não têm coragem de olhar para a dor, encarar os nossos monstrinhos. Nós temos coisinhas aqui dentro que não somos legais. Verdade. E aí, quando eu olho para mim, quem realmente eu sou em essência, e eu tenho a ferramenta que eu busco ali, né? O ego, a arrogância, o quanto você está arrogante, o quanto você está prepotente. Às vezes a pessoa fala que ela é tão boazinha, quando ela preenche a ferramenta, que ela fala, Ju, eu sou um lobo vestido de cordeiro. Às vezes está camuflado. Se eu sou boazinha demais para o outro, o que eu estou querendo? Que aí existe 4 tipos, né? A vítima passiva, a vítima ativa, o vingador e o narcisista. De emoções que eu estou falando, tá? Se vir aqui alguém falar, Ju, é comportamento de emoções. A vítima passiva é aquela pessoa que, de fato, ela está sofrendo. Ela tem uma dor, ela está sofrendo. Só que ela não te pede nada, ela só mostra o quanto ela está sofrendo. E se você for uma pessoa dependente emocional, você vai tirar tudo que você tem e dar para ela. Só que não adianta. Por mais que você dá, ela continua naquela vida. É a coitadinha que o mundo, as pessoas, é injusto com ela. A vítima ativa é aquela que tem uma dor e fala, você é obrigada a me ajudar porque eu cuidei de você. Meu Deus. Ou então você é obrigada a me ajudar porque quando você estava fazendo tal coisa, foi eu que te dei a oportunidade. Então ela obriga a você a cuidar Meio dela. que joga na sua cara que você tem que fazer aquilo. Aí você fica o quê? Culpada, né? Aí você vai lá e ajuda. Aí tem, em relacionamento tem muito essa vítima ativa aqui. Aí tem um vingador. Que isso acontece quando a amizade separa. Nos relacionamentos você descobre quando termina o relacionamento quem é o vingador da história. Por exemplo, você separa do relacionamento. Vamos lá que você tem um filho que chama Joãozinho. Até o El, é do Elo, né? Esse exemplo. Se eu quero vingar de você porque eu quero acabar com a sua vida, a briga vai ser em cima do Joãozinho. Sim. Coitado do Joãozinho, né? Tá. Porque Lascado. eu quero destruir você, que eu quero pegar o que você mais ama. Então, se você desfazer uma parceria, não fala o que é importante pra você. Porque se o outro tem o perfil vingador, ele vai fazer de tudo, vai tirar aquilo que você queria. Porque ele só quer o que é importante pra você. Ele não vai pra vida, porque a intenção dele é te destruir. Aí tem um perfil de emocional que a gente chama do narcisista. Só eu faço tudo, se não for eu nessa casa, nada acontece. Então, só ele acha que resolve o problema da família. Ele é o controlador. Ali ele controla tudo. Se ele for para... ele fala que se ele não estiver ali, as pessoas não conseguem. Mas o medo dele mesmo é que ele quer sentir tão importante, porque se ele for, das pessoas resolver sem ele. Só que ele não vai, então ele fica. A vida também não anda. E quando vem até você, assim, as pessoas, você faz, assim, essa questão de mostrar para eles que ponto que eles estão, se eles estão como vítima, estão como controlador, para ele poder começar a trabalhar primeiro olhando para si? Sim, só que assim, não adianta falar para você, você é uma vingadora. Sim. Você fala, imagina, eu não sou. Aí eu trabalho para ela, né, 4 perfis, quando ela me traz uma dor. E eu trago exemplos do que os perfis faz. E aí eu vou falando, depois ela fala, Ju, eu me vi em 3. Elas mesmas se verem, não sou eu que falo. Apesar de eu perceber, eu não posso falar. Sim. Aí eu vou contando historinha, o que cada perfil faz, para que ela se vê dentro do perfil e ela se vê. E ela fala, tem jeito isso, né? Eu falei, tem. Tudo tem jeito, né? Tudo tem tem que estar aberto para poder trabalhar isso. Porque são coisas que foram adquiridas, às vezes, durante muitos anos, né? E a pessoa precisa realmente estar aberto. E quando você fala da pessoa ir até a uma terapia, buscar essa ajuda, é realmente ela também olhar para si, ter esse amor próprio de olhar. E daí, quando vem esse momento que você encontra, trabalhando todos os pilares disso tudo para poder incrementar ali na Febracis, né? Sendo Master Coach. Eu falo que quando eu entrei na Febracis, transformou a minha vida em todos os sentidos, né? De crença, valores, restaurou. E eu fiquei no dilema entre ser terapeuta e ser coach, porque o coach não faz terapia. E o que aparece para mim são pessoas com depressão. Como é que eu vou trabalhar coach em pessoas que têm depressão? Eu cheguei no treinador Febracis, eu falei, estou em um dilema. Ele falou assim, Gil, só viva a sua missão. Qual é a sua missão? Eu falei, resgatar mulheres que estão perdidas. Porque quando você está com a dor emocional, você afasta de Deus também. Sim. Porque você afasta de você mesmo.
Você é a essência de um Deus divino, então você afasta de Deus. Então ele falou assim, usa o coach como ferramenta. Aí o coach faz parte do meu processo terapêutico. Isso é Porque aí é ótimo. onde eu entro como mentora. Ah, Ju, porque psicanalista e terapeuta, né? Psicoterapeuta não pode falar pro cliente o que ele tem que fazer. Mas mentora pode, né? Isso aí é bom, né? Porque daí você trabalha de outros ângulos e também pode ainda incrementar mais ainda no seu trabalho. Isso é muito importante. Eu gosto de trabalhar bastante a mentoria no relacionamento, né? Eu falo, antes de você brigar com seu esposo, manda mensagem pra mim. Aí eu vou avaliar. Porque, às vezes, no relacionamento, o que é que as mulheres querem? Que o marido preencha o vazio que o papai deixou. Sim. Ou então o vazio que elas têm. E o marido não vai conseguir preencher, ele não é responsável por isso. O relacionamento não é para completar, é para somar. Se tá completando, tem algo de errado, um não tá feliz. E aí ela vai, o que aconteceu? Aí elas me contam, aconteceu isso. Você já pensou se você fazer isso? Aonde eu olho o perfil comportamental do marido, analiso o comportamento dele, e eu falo, de 0 a 100, o quanto você quer salvar seu casamento. Então você tem que flexibilizar mais, até ele ter consciência. Porque você tem uma mentora e uma terapeuta, seu marido não. Verdade. Ela está sendo auxiliada, né? Então é mais fácil dela agir de forma racional, né? Mais do que emocional. E aí, quando a gente tem uma coisa que as pessoas têm muito e que algumas entendem por si que é um problema, outras não entendem que pode ajudar, que é a tal da ansiedade. E aí eu queria que você falasse um pouquinho quando que a ansiedade pode ajudar e a que ponto que ela atrapalha a vida do ser humano. Ao ponto que ela atrapalha quando ela começa a trazer para você ataque cardíaco, suadeira na mão e o medo. O que é uma ansiedade em si? A ansiedade é medo do passado, medo de fracassar. Vamos lá que no passado eu vivi uma grande dor. Eu tenho tanto medo de viver essa dor novamente que aí eu vou para o futuro. Então eu planejo e foco somente no futuro. Só no futuro. Eu esqueço de viver aqui o presente, o agora. E aí tem muita gente que sente, né? Tem até ataque de pânico. Que quando eu tenho algo para fazer, eu sei que eu vou errar. Se eu errei, aconteceu o quê? Nada. Eu sei que eu vou errar. A vida ela é suscetível de erro. Mas quem tem ansiedade, ela olha para o futuro, ela não consegue ver o que pode acontecer de bom. Ela só vê o erro. Vê o negativo também. Vê o negativo. Aí ela começa a sofrer com uma coisa que nem aconteceu. Porque ela sabe, na cabeça dela, aquilo já deu errado. Então ela começa a viver o aqui e o agora que aquilo já deu errado. É aquele fato que a pessoa não se acha capaz de viver aquilo ali sem ter alguma coisa errada. A ansiedade, porque por ser uma dor baseada no passado, então no passado deu errado, certo? Então Sim. no futuro também vai dar errado. Você começa a sofrer o aqui e agora. Só que eu quero que chegue amanhã para mim sair dessa dor. Só quando eu chegar amanhã existe o quê? O outro dia. O outro dia. Então eu tô sempre... E aonde ela é saudável, é sempre esse medinho, aquela curiosidade, a ansiedade que traz uma curiosidade. Ai, meu Deus, eu nunca fiz isso. É normal gerar uma ansiedade, mas desde que ela não seja patológica. Como vai ser? Só que eu não penso o negativo. E se eu errar? Eu faço de novo. Isso. E se não der certo? Eu faço de novo até conseguir. E para as pessoas que são ansiosas, tem noção de que já é ansioso ou já foi diagnosticado ansioso e até às vezes precisou tomar ansiolítico e tudo. Para ela controlar de forma saudável, o que você indicaria, assim? Uma respiração? Aí, no livro... Isso aqui a gente vai chegar. Primeiramente, assim, as pessoas falam assim, eu faço muito Ho'oponopono, eu faço respiração, né, mindfulness também, que é muito importante. Mas como eu vou controlar algo que está sangrando? Coloca um pano em cima. Imagina que você está com uma hemorragia, você pega um pano e coloca em cima e aí? Não dá. Eu vou paliar por 2 minutos, 3 minutos. Vai estancar. Primeiro ponto, eu tenho que descobrir qual é a origem da minha ansiedade. Olhar para ir de forma diferente, aí sim eu consigo fazer a respiração. Mudar o olhar daquilo que tá causando. Pequena dor. Lembra da dor? Uhum. Tem uma dor, um comportamento e um resultado. A ansiedade é só resultado de uma dor. Aí eu tenho que ir na dor. E agora a gente vem com aquela coisa que a gente falou, que é essa surpresa e essa novidade, né? Que é o seu livro, que você vem aí trazendo aí, trilhando caminhos das dores emocionais e contando um pouco do seu trabalho e principalmente dando direcionamentos, né? Mas como que veio esse livro? Como nasceu o livro da Ju? Então, o livro, desde sempre, as pessoas sempre falam assim, Ju, faz um livro, Ju, faz um livro, Ju, faz um livro. É tudo que eu vivi, né? Que eu trilhei
o caminho das minhas dores emocionais para descobrir quem eu sou. Eu diria que a vida, toda vez que a gente busca, né, mais a fundo, sempre tem uma coisinha a mais. As pessoas sempre pediram para mim fazer esse livro, mas eu fazer um livro, imagina, jamais. E aí eu teve um desafio, né, para mim fazer um livro, e aí nasceu o livro Trilhando o Caminho das Dores Emocionais, que é o que eu faço dentro do processo terapêutico, que faz parte também da terapia, de você conhecer. Porque existe a tristeza e existe a depressão. As pessoas acabam confundindo muitas duas coisas. Sim. Muito, muito. Existe a ansiedade positiva e existe a ansiedade negativa. E no livro tem também exercício que você pode estar fazendo para te ajudar. Isso é ótimo, né? Porque já tá dando um direcionamento e auxiliando também a pessoa a entender a que ponto que tá ali o problema e a ser trabalhado, né? A gente fala sobre os sonhos, sobre os medos, sobre as angústias, sobre as tristezas, sobre a depressão. A gente fala bastante dores, são 18 capítulos, e esses 18 capítulos falam de dor emocional. E tem algumas histórias bem surpreendentes no livro de pessoas que passaram por dores e venceram essas dores. E vou trazer só um spoiler do livro. Spoilerzinho. Né, nesse livro tem uma história de uma menina que, quando eu conheci ela, ela trabalhava como prostituição no calçadão. E ela chegou até mim através de umas lives, que eu sempre faço live, né? E aí eu comecei a direcionar ela. E ela estava numa dor tão grande, ela estava naquela profissão por necessidade, senão ela ia passar fome. E hoje ela trabalha com eventos e abandonou total a vida de prostituição, quando ela conheceu a dor dela. Conhecendo a dor, ela conseguiu modificar a vida dela. Mudar, né? Transformar, né? E aí a gente entrou no outro pilar, né? Porque se eu fui garota de programa, eu tenho nojo de quem eu sou. Aí eu tive que restaurar a identidade dela novamente. É um trabalho muito intenso e lindo, né? Porque você vê a transformação acontecendo, porque é um trabalho, é um processo, né? E a pessoa tem que estar aberta a viver o processo, porque não vai ser do dia para a noite, né? Mas ela pode sim mudar essa visão da vida dela e transformar a vida dela, que é o mais importante, né? De tudo. E para as pessoas conseguirem ir até você para conseguir o livro, para acompanhar o seu trabalho, ou até mesmo estar junto com você, já que você atende online também, como que consegue? O livro ele está no Mercado Livre, na Amazon e no site da Wiclap. Está disponível. E para acompanhar meu trabalho é só seguir @JuSouza _terapeuta sistêmica. E lá consegue encontrar também seus contatos, tudo para poder falar com trabalho. Isso aí. Ó, gente, foi assim Vou levantar aqui o livro para vocês verem. A capa, inclusive, eu tava elogiando ela aqui, porque é um livro maravilhoso. E eu já garanti, né, aqui, vocês acham o quê, gente? Já vou ler esse livro maravilhoso e colocar em prática, que eu acho que o fundamental da gente ter a leitura é praticar também. E principalmente porque, assim, essas coisas que a gente aprende na vida, né, a gente tem que colocar em prática e encontrar aí a Ju também, que foi por um acaso aí da vida, que Deus permitiu de eu conhecer a Ju. A gente se conheceu, se conectou e estar aqui junto com ela é uma honra para mim, porque é um trabalho que eu acho maravilhoso, transformar vidas. E eu falo para as pessoas, Ju, aqui, que além de ser uma oportunidade da pessoa vir falar da vida dela, do trabalho dela, é também a gente ter esse momento, essa troca, né? Eu falo que para mim é uma aula. Todas as pessoas que sentam aqui, eu tenho como aula para minha vida. Porque eu aprendo muito. E eu sou muito grata a Deus por trazer tantas pessoas de luz aqui para o nosso podcast. E as pessoas aqui que assistem também gostam muito dos nossos conteúdos. Então eu peço para vocês, ó, ela deixou o underline. Vai lá, curte, comenta, começa a seguir. Vai lá, você que quer adquirir o livro dela também, já deixou aí os canais para você comprar o livro, adquirir. E eu vou estar postando para vocês alguns spoilers, assim, bem pequenininho, assim, enquanto eu vou lendo, porque eu não sou nada boba, mas a Ju também vai estar no Elas e Eles Sem Preguiça. Ela é nossa patrocinadora maravilhosa, e ela vai estar junto com a gente falando também do trabalho, vai estar mostrando o trabalho dela, que é parte aí de dores que precisam ser trabalhadas, as pessoas precisam estar com o coração aberto, precisam agir e principalmente não deixar que isso torne ainda um problema maior. Eu falo que, primeiramente, milagre não existe, você não precisa saber de tudo. Para esse livro eu tive a ajuda de 2 pessoas, porque primeiro tem que fazer a diagramação, eu não sei, porque não é a minha área, eu sou especialista em dores emocionais.
E teve também que fazer a correção de português e toda a correção de texto, que faz parte, né, de colocar um livro para ele ser um livro Sim, mesmo, né? é. Foi a ajuda de 2 pessoas que faz parte também aí pro livro. E é isso, e Não, vocês. nasceu aí o primeiro, né? Quem sabe vem outros aí. Pois é, né? Tá todo mundo já pedindo o segundo livro, nem lancei esse aí. É isso aí. E o lançamento do livro, a gente não tem data ainda, mas a gente vai colocar a data, vai ser no Cassato Sushi. Olha que delícia! Vamos que vamos, hein? Ai, se Deus quiser, a gente vai estar presente aí nesse dia também. Tomara que dê certo. Mas, ó, parabéns, Ju. Deus abençoe muito você, essa sua vida de terapeuta, que você consiga ajudar muitas pessoas com o seu trabalho, consiga mostrar essa luz que invade todos os lugares que você passa, porque você é uma pessoa de luz. O seu trabalho é encantador, transformador, continua, não para, porque a gente precisa desse trabalho aí espalhado pelo mundo. É muito importante. E estamos aqui de portas abertas, sempre que precisar, só vir, que aqui é tudo nosso. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje, principalmente um prazer estar com você, né? Até que, enfim, chegou o nosso dia. Eu acredito que esse seja o primeiro de muitos. Isso aí. Gente, vai lá então, acompanha aí, assiste tudinho, curte, segue, vai lá, segue o Fala Maellen Sem Preguiça, o Elas e Eles Sem Preguiça, Maellen Jussiane, segue também a Ju Souza, que vai ser principalmente muito importante ter vocês junto com a gente. Também quero agradecer o nosso patrocinador oficial, a Padaria do Jacaré, que a gente já tomou um cafezinho ali com aquele bolinho de milho top da Padaria do Jacaré, que é aqui de Moreira César. E vocês podem também garantir o bolinho pro seu café da tarde, que é top de linha. Deus abençoe a todos. Beijo, beijo. Até a próxima!